Se você acha que anime bom é só anime da nova geração, então te prepara. Te prepara porque eu separei nesse vídeo mais de 10 animes antigos que dão pau em qualquer anime novo aí, moderno, que você possa estar assistindo. Se você está buscando por animes antigos, da hora, animes fantásticos, para você começar a assistir, maratonar, mas animes bons, esse é o vídeo. Eu vou te mostrar trechos para você conseguir experimentar aí, ter uma palhinha desses animes aí que eu vou trazer para ti. Então fica nesse vídeo se você tá afim de descobrir animes antigos que valem a pena você assistir hoje mesmo. E como aqui não enrola, vamos já pro vídeo, né, pro conteúdo. Começando com Yu Yu Hakusho. Você já ouviu falar nesse anime? Já assistiu em algum momento da sua vida? Porra, esse anime é sensacional. Simplesmente um dos animes que mexe com espiritualidade e muita ação. E sem contar que ele tem uma história de arrepiar, viu? Yu Yu Hakusho é um anime clássico dos anos 90 que marcou uma geração inteira. A história gira em torno de um adolescente que se chama Yuzuki. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua. Estou só, já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais. Um adolescente encrenqueiro que morre ao tentar salvar uma criança de ser atropelada. E o pior, ele acaba espantando até o mundo espiritual. Por quê? Porque não era para ele ter morrido naquele acidente ali. Não pode ser. Será que eu virei um fantasma? Não era nem para ele ter se envolvido na salvação daquela criança. Só que ele morre e deixa todo mundo espantado. Não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Nem Deus esperava que Yuzuki iria morrer naquele dia. Bom, o negócio é o seguinte. Na verdade, a sua morte não era esperada pelo mundo espiritual. E... sabe o que é? É que nem Deus imaginou que você daria a sua vida para salvar uma criança. Então, por enquanto, não existe lugar para você nem no céu e nem no inferno. Pronto, falei, tá? que conversa fiada é essa de não ter lugar? Porque a morte desse rapaz não estava prevista. Os planos dos espíritos não estava prevista para ser naquele dia. Ou seja, o cara é tão encrenqueiro que ele conseguiu driblar até os planos de Deus. E essa cena que você acabou de ver aí, um trechinho do anime, é o Anjo da Morte. É uma menina, né, que explica pro Yuzuki o que aconteceu. Até porque quando ele morre, ele fica desnorteado, ele nem sabe que tá morto. É muito duro dizer isso, mas a sua morte foi em vão. Tá ligado aquelas cenas que o cara morre, ou a pessoa morre, o espírito sai e fica vendo todo mundo, e aí ele fica tipo assim, eu tô aqui, você não tá me vendo? E daí ele olha pro chão e vê o corpo dele. É isso que acontece com o Yuzuki. E o pior é que ele fica sabendo depois que aquela criança não iria morrer. Não era nem o dia da criancinha morrer, ela ia se machucar um pouquinho, mas ela não ia morrer. Eu não falei isso antes porque você poderia ficar muito chocado, mas na verdade aquela criança estava destinada a ser atropelada e sairia milagrosamente inteira, sem nenhum arranhão. Ou seja, Yuzuki, ele interferiu em algo que não era para ele interferir e acabou se dando muito mal. Mas não para por aí não. A morte desse personagem é só o começo, viu? Na verdade, ele morreu, só que não era para ele morrer. Ficou meio confuso, né? Bom, acontece que ele tem uma chance de voltar à vida. Por quê? Porque não era para ele ter morrido. Então, o deus Emadaio, o mesmo que tem no Dragon Ball. Esse cara, ele tem um plano pro Yuzuki voltar à vida. Mas calma aí, já vou te explicar melhor essa parte aí. Yuzuki, por ser um cara encrenqueiro, a vida dele não era tão boa assim, não. A mãe dele vivia pegando no pé dele, a escola, os professores. Ele era aquele rebelde de 14 anos que não queria nada com nada e achava a vida uma merda. Porém, por ele ser rebelde, ele vivia se metendo em encrenca. Ele tinha dentro de si aquela raiva que o mundo colocava nele.
e ele acabava devolvendo para o mundo de volta. Então ele se metia em muita briga, em muita confusão. E depois que ele conversa com esse anjo da morte, que ela fala assim, pô, não era pra te morrer, cara, você se meteu aí, você morreu, não era pra te morrer. Aí ela diz assim, tem uma chance de você voltar a viver. Você pode fazer um teste, tá? Um teste espiritual aqui, você pode voltar à vida. E ele diz assim, não quero, não tenho nada a perder, minha vida é uma merda mesmo, não vou voltar a viver. Vou ficar vagando aqui como um espírito mesmo. Ele decide isso. Ele começa a vagar pela cidade aí, começa a ver os amigos, começa a ver a família dele. Ele vê o vilão lá, o inimigo dele ali da escola, né? Que vivia entrando em batalha com ele, em soco e assim. Yu Yu Hakusho é um anime muito mais pé no chão do que outros animes aí, tá? Ele não é cheio de poder, essas coisas não. São pessoas normais ali, tá? E nesse meio tempo ali, nesse dia, que ele fica um dia vagando, um dia e uma noite vagando, olhando as pessoas, ele vai no velório dele, ele vê quem foi no velório dele, que chorou, foi lá e fez fiasco, e não sei o quê. São garotos imorais. Mas, felizmente, um deles morreu praticando algo de bom. E isso ajudou a melhorar a fama da nossa escola. Já sei o que pode ter acontecido. Talvez ele tenha empurrado o menino de pirraça e, por acidente, acabou sendo atropelado por um carro. Isso é bem possível, professor. Ah, seus filhos da mãe, quero ver falar pela frente! Então ele decide que ele precisa voltar. Ele viu coisas que tocou o coração dele. Por exemplo, a amiga dele, né, na verdade a menina que estava sempre pegando no pé dele, estava chorando no velório, no enterro dele. O valentão que vivia se metendo em confusão com ele, brigando com ele, queria que ele voltasse à vida. Então ele percebe que muitas pessoas gostavam dele. Até a mãe dele, que vivia enchendo o saco dele, xingando ele, mandando ele pra puta que pariu, chorou no enterro e queria que ele voltasse à vida. Então, depois de toda essa cena que ele viu, né, como espírito, ele resolve que ele precisa voltar. Que a presença dele nesse mundo é muito importante para as pessoas. Porém, agora um detalhe muito importante que vai mexer com a tua emoção. Yuzuki só pode voltar à vida se ele se tornar um detetive espiritual. Exatamente, a partir daí que o anime começa a ficar massa mesmo. É aí que o Yuzuki ele se torna um detetive espiritual, na qual ele começa a combater demônios, espíritos, coisas das trevas. Tu tá entendendo a pegada desse anime? Yu Yu Hakusho é um anime conhecido pelo famoso Torneio das Trevas, um dos arcos mais famosos entre os animes shonen. O que é anime shonen? Animes mais voltado aí para pancadaria, sangue, soco, enfim. Geralmente quem mais gosta desse tipo de anime são homens, né? O público maior, as estatísticas mostram que os homens, os meninos, gostam de ver esse tipo de filme, tá? Exemplo aqui, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Street Fighter. Tá entendendo a pegada dos animes aqui? Animes shonen. E esse Torneio das Trevas é onde os protagonistas aí do anime, tá, acabam tendo que lutar pela sobrevivência. Eles enfrentam demônios, espíritos. E aí sim, entra alguns poderes aí mágicos, né? Uma magia ali para tornar o anime mais divertido. Mas quero te lembrar que esse anime ele é mais pé no chão do que outros animes de poder e tiro e bomba e explosão. Não, ele é um anime mais pé no chão. É um anime da hora para você assistir, legal. Eu confesso que eu nunca tinha assistido. E quando eu comecei a assistir, eu pensei assim, caraca, que anime foda, meu. O anime ele tem uma temporada, porém ele é dividido em 4 arcos aí, tá? E um total de 112 episódios. E uma observação aqui, o cara que dubla o Yuzuki, personagem principal, é o mesmo que dubla o Homem de Ferro e o Woody do Toy Story. Sim, eu tô falando dele, o Marco Ribeiro. Isso aí, você vai ver esse anime com a voz do Marco Ribeiro, o mesmo cara que fez o Homem de Ferro. É da hora ver a voz dele nos personagens. Segundo anime aqui pra você maratonar, e esse aqui é sensacional, Samurai X ou Rurouni Kenshin. Tá? Esse anime aqui, ele é diferenciado, tá? Ele não é tão infantil não. Esse anime você vê sangue pra tudo que é lado, tá ligado?
samurai, espada. Você consegue ver através da animação as espadas. Você consegue sentir o fio da lâmina, da katana. Esse anime aqui, ele é um anime para adulto, viu? Tem cenas fortíssimas que crianças menos de 9 anos aí podem se assustar. Não se assustar não, mas tem cenas fortes sim. E esse anime, ele é muito mais do que uma história de samurais. Ele é uma história de culpa, redenção e honra. Sim, a narrativa desse anime, ela te envolve de um jeito que nenhum outro anime poderia estar te envolvendo, viu? É um anime sério, é um anime que mexe com o teu psicológico e a tua emoção na hora de você assistir. O anime se passa no Japão, na era Meiji, uma era entre o passado feudal e a era moderna. É um momento de transição na história. O protagonista desse anime é o Kenshin, conhecido como o Retalhador, um ex-assassino que jurou a si mesmo nunca mais matar ninguém. Agora esse cara vaga pelo país com a sua katana invertida, tentando ajudar as outras pessoas. Uma forma dele se redimir dos pecados que ele cometeu. Sim, ele era um cara casca grossa e um vilão, um bicho do mal, viu? Só que ele tá arrependido. E a história gira em torno desse arrependimento e de um cara que matava a sangue frio, um samurai, um retalhador, que agora busca ajudar as outras pessoas. Mas o passado cobra caro, viu? Velhos inimigos, novas ameaças e dilemas morais fazem o Kenshin se questionar até onde a paz pode ser mantida sem violência. Então, por que você não salva a sua vida primeiro, hein? Me diga. Nishiwaki, o que foi? Sensei. Eu quero que solte ela. Você é o homem de ontem. Devia ter cuidado de você quando vi ontem. Peguem ele! Fique longe, não quero mais feridos. 4 a 5 pessoas de uma vez, isso é mágica! Não, apenas rápido. Ele consegue prever os movimentos dos adversários e agir antes. Acho que não há outro jeito. Morra, Batotai! Estou aqui! Claro que você não vai conseguir uma espada com a mão assim. Vá até a polícia e conte pra eles o que este homem fez. Esse é aquele anime que faz você refletir se vale a pena ir pra guerra ou não. Até porque é melhor você ter um soldado, um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Concorda comigo? Então esse anime vai fazer você refletir essa questão. Se vale a pena entrar em combate, matar, se defender. Até onde vale a pena manter a paz sem entrar em conflito. Até onde o mundo vai te respeitar sem você precisar levantar a voz ou partir pro soco. Você tá entendendo? É essa pegada desse anime aqui, esse tipo de reflexão que você vai ver nesse anime. Mas o Kenshin Himura não tá sozinho nessa não. Ele tem alguns aliados ali que formam uma família, personagens da hora, com design top, que se você assistir, você vai ver que eles lembram muito alguns personagens do Naruto, inclusive, tá? Até mesmo algumas armas, algumas lâminas aí, né? Por exemplo, personagens como Kaoru, Sanosuke e Sariko, Yahiko. Samurai X mistura ação intensa com filosofia de vida e muita esperança. É aquele tipo de anime que te faz pensar, torcer, sentir a emoção com o coração na mão. E não só isso, mas ele te faz refletir também, como eu já comentei antes. E tudo isso aos sons de trilhas sonoras marcantes e uma animação belíssima, cara. Que tu assiste aquilo lá, parece que ele não é dos anos 90, sério, parece um anime moderno. Samurai X teve a melhor animação de todas, dos anos antigos aí, tá? Dos anos 90 pra trás. Porra, Samurai X é dos anos 96, aí 1996, na qual era um período em que muitos animes tinham uma animação mais econômica, sabe? Algo mais travado. O personagem às vezes era meio travado assim e tal. Já não, o Samurai X é algo mais assim, você consegue ver o
os movimentos muito assim, ó, muito lisos e, enfim, não sei como te explicar isso. Como se fossem os frames, sabe? Que tem o 30 frames, 60 frames, 120 frames. É tipo isso, tava no máximo um anime das antigas com o máximo de frames rodando aí lisinho na tua tela. Você conseguia ver os movimentos da luta, dos golpes. Parecia uma dança aquilo ali, cara. Ou seja, as cenas de lutas do Samurai X eram surpreendentemente fluidas, especialmente para um anime histórico, como eu já comentei aqui. Se você comparar a animação de Samurai X com, por exemplo, alguns animes mais antigos, né? Como o Yu Yu Hakusho, que eu já acabei de falar aqui o primeiro, né? A animação ela é totalmente diferente, assim. A Samurai X é mais fluido, como eu já comentei. Tá entendendo? Terceiro anime aqui, Dragon Ball Z. Porra, não preciso nem falar, né? Se você tá aqui nesse vídeo, ou você já conhece esses animes, né? Ou você não conhece. Mas bem, eu vou falar de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, ele foi o anime que trouxe uma diferença aí no mundo dos animes, tá? Ele foi ali um dos primeiros animes a de fato se destacar na história, ok? Na animação, na criatividade, nas criaturas. Então, Dragon Ball Z, ele se destacou, ele trouxe um marco no mundo das animações. Tanto que no Japão tem um dia que se chama ali o dia do Goku, o dia do Dragon Ball, por exemplo, que é o dia 9 de maio. Eles comemoram a data nesse dia, dia do Dragon Ball. Então, Dragon Ball é o anime mais famoso de todos, de longe, tá? Dragon Ball se destacou de uma forma que tu não tem noção, ok? Tanto que alguns desses animes que eu te citei aqui, provavelmente tu não assistiu tanto quanto Dragon Ball, entendeu? Ou tu vai ouvir falar menos do que o próprio anime do Dragon Ball Z, por exemplo, Dragon Ball Super, Esferas do Dragão. Mas enfim, pra você que não assistiu, Dragon Ball, o nome já diz, Esferas do Dragão. É um anime de luta com muito poder de explosão, assim, ó. Não tem tanto mistério. É energia, lança energia, boom, explode tudo, força, eu tenho força, eu me transformo para ficar mais forte, entendeu? E as esferas do dragão, elas são 7 esferas, na qual, se você juntar elas, vai aparecer o Shenlong. Shenlong é um dragão verde aí, tá? Da lenda aí do Japão, na qual esse dragão, ele vai te conceder um desejo, 2 desejos, 3 desejos, entendeu? Então, assim, ó, é um anime voltado à luta, a muita ação, transformação de personagem. Então, o personagem vai ficando forte, ele se transforma, ele consegue uma nova transformação. E o melhor desse anime, cara, é que ele tem muito suspense nas batalhas, nas lutas. Não é algo assim, chegou o vilão e o herói vão começar a lutar. Não, cara, são cenas lentas, na qual eles ficam se encarando, fica aquela música, aquele suspense. Agora faremos aquilo que tanto esperam. Deixaremos de brincar com vocês. Deixe isso comigo, eu vou acabar com os 5 num segundo. Faça como quiser. Mas, por favor, não mate o Namekusei Jin. Você manda. E agora vamos nos divertir um pouco. O primeiro será você, Naniko! Certo? E quando tu acha que vai acontecer alguma coisa, outra coisa acontece no meio da cena. Surge um outro personagem, um outro vilão, um outro super-herói ali, aparece e aquilo te deixa com emoção, ou você fica aflito, ou você fica empolgado. E se eu pudesse te resumir o que é Dragon Ball, sem precisar falar que é luta, pancadaria, essas coisas todas, eu acho que isso talvez não seja tão interessante pra ti, tá? Embora que as cenas de luta são massa pra caralho, tem que assistir, certo? É que Dragon Ball, ele traz muito mais suspense nas batalhas, tá? Traz muito mais suspense, algo muito mais que faz você pensar assim, vai acontecer isso, vai acontecer, e não acontece. E quando tu menos espera, acontece, tá? A trilha sonora preenche as cenas de batalha, as cenas de suspense de uma forma que você fica aflito. É sério, cara, Dragon Ball te deixa vidrado ali, ó, por causa da trilha sonora. Então, ele é de longe, se não o melhor, mas um dos melhores animes já feitos, ok? Graças ao Dragon Ball que Naruto existe. Sim,
Naruto foi inspirado em Dragon Ball. O cara que criou Naruto, ele assistia Dragon Ball, tá entendendo? Então assim, ó, muitos outros animes vieram porque Dragon Ball veio e fez a diferença. Então, cara, se você não assistiu esse anime, você precisa assistir ele, tá? Tem o Dragon Ball clássico, tem o Dragon Ball Z, tem o Dragon Ball GT, tem o Dragon Ball Super, tem o Dragon Ball Daima. É muito episódio pra te assistir e maratonar. Você vai ter episódio aí pra não sei quantos meses aí você vai ficar assistindo. É da hora, viu? Vale muito a pena. Próximo anime aqui, Cavaleiros do Zodíaco. Sim, esse anime aqui é famoso. Você já sabe quem é, né? Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal, combater, despertar o poder. Então, esse é o anime que nos ensinou a nunca desistir, mesmo com a armadura quebrada. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Cara, esse anime aqui, ele ouvi boatos, tá? Que ele superou as vendas ali enfim, ele foi o anime que mais vendeu, tá? Ele até superou Dragon Ball, certo? Ele foi o primeiro anime a vir pro Brasil, Cavaleiros do Zodíaco. Então o brasileiro começou a assistir anime e conheceu os desenhos japoneses a partir do Cavaleiros do Zodíaco. Pega nos ventos e desejos a realizar, pois as asas e um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Cavaleiros do Zodíaco é um anime que marcou gerações, trazendo uma mistura de mitologia grega, tá? Lutas imbatíveis, amizade, coragem, honra e sacrifício. A história se passa ao redor da vida de Seiya, um jovem que se torna um cavaleiro do Zodíaco, um cavaleiro de bronze, e tem aí o trabalho de proteger a deusa Atena. Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, Pegasus, até vencer. E ao lado dele tem os outros cavaleiros ali, né, que juntos enfrentam aí o mal, os vilões. Seiya enfrenta inimigos poderosos, quase que impossíveis para ele destruir. Cada cavaleiro representa uma constelação, cada um com uma armadura diferente, um poder diferente, é da hora. Os arcos mais marcantes desse anime é as 12 casas do Zodíaco, onde os cavaleiros dos Zodíacos precisam enfrentar outros guerreiros de armaduras douradas para proteger Atena. E esses guerreiros de armaduras douradas, eles são muito poderosos. São quase que mais poderosos, ou se não mais poderosos que os próprios Cavaleiros do Zodíaco. Seiya! Pegasus! Não importa o que aconteça, lutarei enquanto existir a esperança neste mundo. Eu sou um cavaleiro da esperança. A armadura de ouro do signo de Sagitário, ela me escolheu. E esse é um daqueles animes que tem poder, sim, mas ele é muito mais pé no chão, tá? Diferente de Dragon Ball, que o Goku, por exemplo, se transforma em Saiyajin 3, Saiyajin Blue, Saiyajin Deus, fazem fusão, eles vão evoluindo, até que acaba perdendo a graça por um tempo, tá? Cavaleiros do Zodíaco é mais pé no chão, sim. Então, para eles vencerem aí os oponentes, tem que ter muito mais estratégia, certo? É algo mais realista, um tanto quanto Samurai X, como o anime anterior que eu te falei. Outro arco marcante em Cavaleiros do Zodíaco é a saga de Poseidon, na qual eles enfrentam ali inimigos subaquáticos. É no oceano mesmo, cara. É aquilo lá, envolvendo a mitologia grega da hora. É um anime, assim, fora do comum, fora do que tu tá acostumado a assistir. E não poderia faltar a saga do Hades, onde eles vão até o submundo e ali enfrentam batalhas no submundo, entre aspas, no inferno. Então, se você gosta de anime e também gosta da mitologia grega, esse é o anime
anime perfeito. Sem contar que a abertura também é da hora, né? Street Fighter, o filme de 94. Esse anime aqui, cara, ele é o anime mais casca-grossa de luta sem ser tanta explosão e poder, não. Esse aqui é um anime de luta casca-grossa que tem uma história, uma narrativa que te prende do início ao fim. Street Fighter tem o filme e tem a série. Vou te falar do filme, lançado em 94. Ele trouxe uma versão mais adulta, mais violenta e também fiel ao jogo Street Fighter. Uma animação de alta qualidade, como você tá vendo na tela aí. E se você não sabe o enredo de Street Fighter, existe um vilão, o Bison. Ele busca por lutadores profissionais no mundo todo e faz uma lavagem cerebral nesses caras para que ele possa controlar esses lutadores. E tem uma cena desse filme que você, cara, eu vou terminar esse vídeo e eu vou assistir esse filme, sério. É a cena na qual Chun-Li versus Vega. É uma cena que tem muita pancadaria, sangue, tensão, suspense, que tu fica ali, ó, assistindo, contemplando aquela animação bonita. Só nesse filme aqui, cara, vale muito a pena você conhecer o universo de Street Fighter, beleza? Se você não quiser ver a série por inteiro, pelo menos assiste esse filme, o filme do Street Fighter de 94, tá? Ele meio que resume toda a série, só que em um filme. Esse é o tipo de filme que mesmo aquele que não gosta de anime ou que não gostava de animes antigos, vai assistir e vai ficar vidrado. Eu tô te falando, cara. E também, né, se você curte um anime mais clássico, algo mais que pega ali uma crescente na história, né, que os personagens vão se desenvolvendo, a história vai evoluindo. Tem a série do Street Fighter, que contém 29 episódios apenas. Ela é uma série que foi lançada em 1995. Essa série, ela veio depois do filme, o filme veio antes, tá? Só que na série, você consegue ver a evolução ali dos personagens, tá? Os personagens principais, como, por exemplo, o Ryu e o Ken. E eu não falei Ken e Ryu pra não ficar Ken e Ryu, né? Mas o Ryu e o Ken são os dois principais aí. E dentro da série do Street Fighter, tu consegue ver a evolução deles. Você vê eles mais jovens, tá? Enquanto que no filme eles já estão prontos e preparados, já são os caras aí fodões. Na série você consegue ver eles se desenvolvendo. E assim, a série do Street Fighter, ela é menos brutal que o filme, tá? Embora você vai ver cenas fortes de sangue, de pancadaria, o filme tem muito mais cena forte de pancadaria. Tem muito mais sangue, muito mais... O filme é muito mais violento, eu tô falando. Mas, se você quer sentir aquela nostalgia, assiste a série. Vale muito a pena também. Street Fighter conta a história de Ryu, um lutador solitário que viaja ao mundo em busca de desafios, de oportunidades de enfrentar oponentes mais fortes do que ele. Enquanto que o vilão, o Bison, como eu já falei antes, ele pertence à organização Shadalo, uma organização que encontra esses lutadores, faz uma lavagem cerebral e controla eles. Então, ele quer formar um exército imbatível de pessoas ali com habilidades de luta e até mesmo algum superpoder aí. E aí você começa a ver lutadores como um militar americano. Coronel William Guile, um dos maiores do mundo em artes marciais, viaja pelo circuito mundial de torneios, usando isso para esconder sua missão secreta de líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome Street. Que ele tá tentando derrubar o Bison. Ele tem um motivo próprio aí, porra, ele é um militar, né? Ele é teoricamente ele é do bem. Ele tá tentando aí derrubar o Bison, né? Com essa estratégia aí que ele tem aí de controlar as pessoas, ou melhor, os lutadores mais poderosos. E nessa trama toda aí você vai ver que o Ryu, o Ken, que são os protagonistas, vão enfrentar esse militar, os destinos deles vão se cruzar e aí eles vão ter uma luta entre eles e esse militar começa a mostrar que ele é foda pra caralho, ele é mais casca grossa que o Ken e o Ryu junto. Ele dá um pau nos dois aí de você assistir e ficar, porra, que maluco louco é esse, né? Não só o Guile, mas o Chun-Li, agente da Interpol, também tá tentando derrubar o Bison, tá? Só que ambos os dois ali com seus
seus motivos separados. Street Fighter é uma guerra silenciosa entre o bem e o mal no universo das lutas, no mundo das lutas, envolvendo também muita espionagem, pancadaria e batalhas aí mortais. É sem dúvida o anime que tem que estar na tua lista e você precisa assistir esse anime ainda hoje. Assiste o filme, vale a pena. Hokuto no Ken, próximo anime aqui, o anime que botava respeito só de olhar pra ele, viu? Hokuto no Ken, ou O Punho da Estrela no Norte, é um anime dos anos 80, um anime brutal. Um anime numa pegada Mad Max, aonde depois de um apocalipse que aconteceu na Terra, tudo meio que devastado, não é mais, o mundo já não é mais o mesmo. É o mesmo estilo Mad Max. Imagina Mad Max ali só que em estilo de animação, anime. E o mundo foi devastado por uma guerra nuclear que teve. Ele representa o que poderia acontecer com o nosso mundo, como poderia ficar o nosso mundo depois de uma guerra nuclear. Bombas nucleares explodindo, acabando com tudo, a maioria da população morreu. Então é muito aquele mundo de poeira, cheio de poeira, você entra nos lugares, você pega as coisas, você não paga, não existe mais dinheiro. Agora a guerra se você tem suprimento, água, comida, a gente negocia isso. Dinheiro não vale mais nada. Então o anime é nessa pegada. É um anime de artes marciais, você vai ver muita luta ali no meio. Algo mais pé no chão também, né? Nesse mundo desse anime aí, os vilões, os bandidos escravizam as pessoas do bem. Até que surge um homem, Kenshiro, o herdeiro da arte assassina, uma arte marcial brutal que mata os seus oponentes. Hokuto Shinken, uma arte marcial que atinge pontos de pressão no corpo do seu oponente, fazendo com que os seus inimigos explodam de dentro para fora. Mas por trás de todo esse anime pesado ali, mortes e assassinato, o anime entrega uma história de amor perdido, irmandade, vingança. Hokuto no Ken é o anime que te choca na pancadaria e te prende na emoção. Próximo anime aqui da lista, Neon Genesis Evangelion. Esse anime aqui vai fazer você pensar, viu? Agora nós vamos sair da pancadaria e nós vamos para reflexão. É o tipo de anime que vai fazer você se questionar quem você é, por que você tá aqui, para onde você vai. Esse anime é foda, viu? E não é só um anime que fala sobre robôs, só sobre robôs gigantes. Não é isso não. Como o nome já diz, né? Evangelions. Ele envolve muita história bíblica, cara. Sim, ele traz uma narrativa de mitologias, religião pro anime. E você fica aí, ó, vidrado do início ao fim. Você vai dar um mergulho psicológico agora no mundo que tá à beira do colapso. Em um futuro devastado por um cataclismo que se chama aí o Segundo Impacto, criaturas que se denominam anjos começam a atacar a Terra. Dessa vez não vamos falhar. Acionem os seus campos AT assim que a música começar. Então sigam a coreografia. Vocês dois, entenderam? Entendemos. Alvo chegou nas montanhas. Lançar. Para combater esses anjos, existe uma organização secreta que se chama NERV. Essa organização ela começa a contratar adolescentes para controlar gigantes de aços, né? Como se fosse uma armadura, certo? É tipo o estilo Power Rangers. Os Power Rangers ficam lá dentro daquele robô gigante, né? Mesma coisa. É muito semelhante. Só que esses adolescentes entram dentro desse robô e eles têm que combater ali os famosos anjos, que na história são os vilões. E no centro de tudo nós temos o nosso protagonista, o Shinji Ikari, ou
Shinji Kari, não sei aqui como é que pronuncia, mas esse garoto é o nosso protagonista. É um garoto quebrado emocionalmente, fudido, assim, ó, fudido. Ele é forçado a pilotar um desses robôs aí pra fazer o trabalho de defender a Terra. E eu acho massa que ele pilota um robô que tem o nome de Eva 1. Até o nome dos robôs são nomes bíblicos. E o nosso protagonista, ele enfrenta inimigos externos e demônios internos. Esse anime é um anime de ação, um anime de mitologia, religião, envolve muita história bíblica aqui que faz você refletir e se questionar. Mas por que esse anime te faz você refletir essas perguntas, né? Quem é você? Quem sou eu? Pra onde é que eu vou? Por que eu existo? Por que o anime te traz essa reflexão? Bom, vou te explicar agora. Cada personagem principal desse anime representa traumas humanos reais, como abandono, carência, solidão, pressão dos pais, baixa autoestima, medo e rejeição. Eles não são heróis clássicos como Goku do Dragon Ball, Naruto, Superman, enfim, eles não são heróis clássicos, eles são garotos adolescentes que quebram, que choram, que se desesperam, que surtam e se questionam. E isso faz com que o público que está assistindo se identifique com tudo isso. Você vai assistir esse anime esperando encontrar robôs gigantes enfrentando demônios, mas na verdade tudo isso não passa de uma metáfora. Os robôs gigantes não passam de armaduras emocionais. Por exemplo, o nosso protagonista ali, o Shinji, que pilota a Eva 1, como eu te falei, ele não pilota a Eva 1 porque ele quer combater os monstros. Ele pilota esse robô aí porque ele quer ser aceito na sociedade. Ele tá fazendo algo na qual ele precisa fazer, não porque ele quer, mas porque se ele não fizer, ele não tá fazendo uma coisa que o mundo espera que ele faça, entendeu? E aí você que tá assistindo começa a se questionar, poxa, será que as coisas que eu faço é porque eu realmente quero fazer ou porque o mundo espera que eu faça? Ele é um anime de reflexão, galera. Tudo que tu vai ver nesse anime são metáforas, tá entendendo? É um anime que vale muito a pena você assistir. E se você acha que anime é só desenho infantil, você tá enganado. Os animes, eles são histórias. Animes são filmes, são séries que te trazem uma certa euforia dependendo do anime, mas tem outros como esse aqui, né, que vão fazer você refletir a sua vida. Próximo anime da lista, Akira. E não tô falando do Akira Toriyama, não. Akira não é só um anime de motos e velocidade, não, viu? Ele é de longe um dos animes mais futuristas aí pra sua época. Akira é um filme de 1988. Ele não só mudou a animação japonesa, como ele também abriu as portas para um novo mundo de animes adultos. Akira não é um anime pra criança, não. Então, se o teu filho quiser assistir esse vídeo, barra ele. Esse anime não é pra criança, viu? A história se passa na cidade de Neo-Tóquio, uma cidade misteriosa que foi construída após a explosão que causou a Terceira Guerra Mundial. E no meio desse caos urbano, gangues de motoqueiros, protestantes, até o governo militar aí, nós acompanhamos dois jovens, Kaneda e Tetsuo. Eles acabam entrando em contato com um projeto militar secreto, na qual eles vão ter acesso aí a coisas sobrenaturais. E essas coisas sobrenaturais, ali, um poder sobrenatural que eles vão ter acesso, se chama Akira. Sim, o nome do anime aqui, do filme Akira, é sinônimo de um poder sobrenatural, na qual ele começa a desenvolver habilidades psíquicas devastadoras, que começa com uma simples rivalidade entre amigos, acaba virando uma tragédia apocalíptica. Akira mistura cyberpunk, poder mental, corrupção governamental e destruição em escala nuclear. Então ele é um anime diferente dos outros, que você vai ter poder, você vai ter monstros. Você tem aqui um anime mais natural, mais pé no chão possível, com uma trilha sonora tribal bizarra e uma animação surreal para a época dos anos de 88. É brutal, filosófico e visualmente hipnótico. Eu costumo dizer que Akira não é um filme, mas uma explosão de ideias, sons e imagens. E o pior, ainda hoje, esse anime, depois de 30 anos, ele mais parece um aviso do futuro do que uma historinha aí pra boi dormir. E galera, esse vídeo vai ficar extenso pra caralho, então eu vou dividir em duas etapas. Esse é o capítulo 1, beleza? Então, agradeço sua atenção, se tu chegou até aqui, eu vou editar esse vídeo, postar aqui no YouTube e logo mais sai o capítulo 2, ok? E beleza, então se você gostou, agradeço sua atenção, se inscreve no canal porque vai sair o segundo vídeo falando sobre animes antigos que você deveria assistir, tá bom? Eu vou
trazer mais alguns animes que são foda aqui pra caralho. Animes fodas que eu não falei nesse vídeo, eu vou falar no outro, ok? Mas é isso aí, galera. Nós estamos juntos. Meu nome é Gabriel Recalcati. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio aqui desse capítulo, tá? Se inscreve, deixa seu like e compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que tá querendo assistir um anime, mas não sabe qual, ok? É isso aí. Valeu!